Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Ó Deus, abençoa cada irmão que esforçou para estar aqui nesta noite, ó Pai, porque queremos ser abençoados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos cantar o corinho 18 do Inário. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Ré maior. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. A um estádio a correr, a uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. A um estádio a correr, a uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o corinho Senhor formoso és. Ré maior. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, eu sinto teu poder. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, eu sinto teu poder. Eu quero anunciar a grande salvação, mas aos seus pés quero permanecer. Quero servir-te, não para ter um galardão, mas te dar glória e toda adoração. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Aquece-me com teu olhar, tu és o meu primeiro amor.
tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, eu sinto teu poder. Amém, graças a Deus. Vamos cantar o hino 240 do Inário, Ré maior. Longe do Senhor andava, ó, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Mas a ti também te chama, pois deseja se salvar. Amém. Graças a Deus.
Vamos cantar o hino 102 e logo após vamos ouvir a irmã Nayane, filha do pastor William, esteja aqui para cantar o hino. 102, tenho Jesus o melhor amigo. Amém? Fá maior. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve. Só Jesus, só Jesus. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Sei que Ele vê minhas negras lutas, vê também minha dor. Todo pesar com amor suaviza, não terei mais temor. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Jesus, meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Crente nenhum este amigo esquece, não nenhum, não nenhum. Outro não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Amém. Vamos então ouvir a irmã, filha do pastor William. Amém? É um pedido do pastor Adalto aqui, pela letra aqui, é o pedido do pastor Adalto. Amém, graças a Deus. Vocês estão felizes? Diga amém. Graças a Deus. Bom é estar aqui na casa de Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais.
mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém. Deus abençoe, irmão. Vamos agora adorar a Deus com as nossas ofertas. Enquanto isso, eu vou cantar o hino mais a irmã Selmi. Graças a Deus. Sou um vaso nas mãos do oleiro. Estou sujeito a cair e quebrar. Sou de barro, sou tão limitado. Quando sinto o peso da cruz, mas Jesus tem a medida certa, não me prova além da minha fé. Presente está para consertar vasos que estão quebrados. Mesmo que você diga não sou capaz, a unção pra tua vida Ele traz. Vaso, vaso de Deus, deixa o Senhor te encher. A unção que hoje desce do céu é pra ti que és vaso de Deus. O oleiro presente está para consertar vasos
vasos que estão quebrados, mesmo que você diga não sou capaz, a unção pra tua vida Ele traz. Vaso de Deus, deixa o Senhor te encher. A unção que hoje desce do céu é pra ti, que és vaso de Deus. Vaso de Deus, deixa o Senhor te encher. A unção que hoje desce do céu é pra ti, que és vaso de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos passar agora para o pastor Adalto dar continuidade ao culto. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Deus continue nos abençoando, irmãos. Amém. Bom estar aqui louvando, atuando esses louvores maravilhosos. Isso faz bem para a alma. O culto é constituído de oração, de louvor, cânticos, né? E, sobretudo, a pregação da palavra. 3 coisas devem existir no culto: louvor, cânticos, né? Deus habita entre os louvores. Que hino bonito. Nunca fica velho, né, irmão Valdinei? Este hino, cantado com a alma, uma seu me sarou, né, da garganta. Agora vai cantar até no conjunto lá, não vai? Dobro de Ney para ir no carro com fião e cantar, entrar no conjunto. Tenho certeza que as bênçãos vão ser dobradas. Até o Titico vai poder ir, né? Esse trem aqui segura, não é? Uma hora de parar quieto. Mas graças a Deus, ver cada um de vocês aqui. Doutor Ranier está ali, está sumido, está viajando? Viajando. Não, né? O Gauchinho está ali, bonitinho só. Gauchinho, Deus abençoe vocês. E o esforço de cada um de vocês se esforçaram para estar na casa de Deus. A irmã, esposa do pastor, não canta, não? O solo, me falaram que a irmã canta muito bonito. Canta, não? Não. Depois ele vai chamar, então, se ele sentir, depois ele chama. Vamos ouvir o pastor William. Pastor William Alves. Ele é um pastor jovem, mas traz uma mensagem bem antiga. Mensagem lá do dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. Eu tive o privilégio de batizá-lo no nome de Jesus Cristo. Ele era um meninão assim, pequenininho mesmo. Aí um dia ele chegou sério no escritório, falou: pastor, eu quero batizar. Eu falei: menino, você está falando sério mesmo? Quero batizar. Ele toda a vida tem essa cara séria dele assim. Você acha bonito assim mesmo, com essa cara séria assim? Difícil sorrir, né? Em casa ele sorri mais? Não. Sorri. Ele é sério. Aí ele falou que queria batizar. Esse trem aqui, irmão Rodney, está meio... Melhorou?
toque da mão do mestre. Aí, ó, tá vendo? Aí nós batizamos ele. Ele tinha uns 10 anos, eu acho. E ele não há de ver que firmou mesmo. O senhor tem hoje 20 e quantos? 20 e poucos. 21. E firmou mesmo, não há de ver que deu um menino que presta. Menino forte, sadio na fé, no espírito, na doutrina. E hoje ele apacenta ali no noroeste. Como é que é aquela região? Hã? Lá é sul, né? Sul de Goiás. Uma boa parte, várias cidades, várias localidades. E ele está morando em Caldas Novas. Começou lá quase que do zero, né? E já tem um bom grupo, uma igreja própria construída. Menino trabalhador, viu? Trabalhador. Gosto de gente trabalhadora assim. E é genro do pastor Paulo Cardoso, pastor Paulo Cardoso, que é genro dele, pai da irmã. Como é que chama sua esposa? Você é genro dele. Ele é seu sogro. Irmã Esther, pai da irmã Esther. Ele, como qualquer ser humano, por isso que nós temos que estar pronto. Qualquer ser humano, do nada, você está sadio, aí de repente apresenta uma distorção orgânica. A primeira fase, a irmã está aqui, né? A esposa dele, Deus abençoe. Não é a esposa dele, não? Desculpa, parece. É mãe do irmão Anassés? Sua mãe? Mas vocês são parentes, são? Parentes do irmão Paulo, não é? Senhora? A senhora é prima dele. Prima dele. Esse povo de Bonfinópolis, Bulhões, Vianópolis, é tudo meio parente, né? É prima, é tio um do outro, é aparentada grande. E o bom é que elas aceitaram a mensagem, todo mundo, né? Todo mundo. É bom a família, igual lá em Ibitinga, estado de São Paulo, onde mora minha sogra, a igrejinha maior, das duas desta. E é tudo parente. Um é primo do outro, outro é tio, sobrinho. E é bom, né? É bom. Família. Mas o pastor Paulo, do nada, apareceu dorzinho de cabeça e aquilo tomando analgésico e o trem cresceu e virou um tumor. E hoje ele está lá no hospital, isso já faz muito tempo, né? Faz quanto tempo? Não, quando começou isso? Dezembro do ano passado, ou desse ano? Dezembro desse ano? Dezembro do ano passado. E ele estava pregando bem, não é? Normal, trabalhando. Ele é hortaliça, mexia com horta também. E apareceu essa coisa. Isso é um despertamento, ou seja, deve levar cada um de nós a pensar mais. Eu lendo aquela experiência, a biografia de Lutero, foi o que levou Lutero a pensar mais no seu destino eterno, foi isso. Ele era um estudante para advogado, mas ele tinha um grande amigo do peito mesmo, e um dia esse amigo adoeceu e logo morreu. E aquilo deixou Lutero perplexo, preocupado, pensando, eu também vou morrer um dia. E aí deixou ele desesperado, e com aquilo ele foi para o convento, porque naquele tempo só tinha a maneira de aproximar de Deus é indo para o convento. Foi estudar para padre, mas estudando lá é que ele encontrou a Deus. Os sacerdotes deram a Bíblia para ele ler em latim, que ele, como padre, aprendeu latim, e a Bíblia em latim ensinou para ele que Deus é um só, ensinou para ele que o justo viverá pela fé, e aquilo chamou a atenção dele. O certo, ele virou um grande homem de Deus, e Deus o colocou como mensageiro da quinta era da igreja, um homem determinado. Mas tudo começou com Martim Lutero, com a morte do grande amigo dele. Morreu, adoeceu e morreu assim rápido. Então essas coisas devem
levar a cada ser humano a pensar em si mesmo, em si mesmo. Hoje nós estamos bem, saúde, corremos para lá, para cá, mas temos que estar pronto. Um vírus pode desabrochar em nosso organismo, porque hoje estamos vivendo na era dos vírus, das bactérias contagiantes, e quando menos você espera, você está lá no hospital, e só Deus para te curar, como está o irmão Paulo, né? Pastor Paulo, só Deus para curar. Ele estava muito fraco e agora foi acometido de problema pulmonar, porque a radioterapia muito forte matou os glóbulos vermelhos e agora ficou muito fraco e agora atingiu o pulmão ficou fraco, ele está com pneumonia. Mas Jesus é grande. Vamos levantar as mãos para o pastor Paulo. Ele está internado aqui no Sara Kubitschek. É um homem bom, humilde, trabalhador, honesto, mas está assim nessa condição. Senhor Jesus, põe a mão sobre ele. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essas coisas acontecem para nós refletir a nós mesmos. Senhor, se for comigo, eu estou pronto para passar por aquela portinha chamada morte. Está tudo certo comigo. Então, cada um de nós devemos colocar no lugar um do outro e refletirmos, dizer, Senhor, eu estou pronto se isso acontecer comigo, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Uma célula, todos nós, você sabia que todos nós temos a célula do câncer, a célula de doença, a célula de tantas doenças, está incubada dentro de nós. Se Deus deixar, ela eclode e vai nos comendo. Não eclodiu porque Deus não deixou. Mas todos nós, diz a ciência, temos as células de doença dentro de nós, incubada ali dentro. Muitos morrem com a célula incubada, morrem de outra coisa e não com aquela. Mas todos nós temos células incubadas do mal, da doença. Se Deus não tiver misericórdia, ela pode eclodir e nos degenerar. É a misericórdia de Deus que nos segura com saúde. E enquanto temos saúde, vamos trabalhar, não é? Vamos evangelizar, vamos amar uns aos outros, vamos fazer o melhor que podemos fazer, porque é a única chance que temos nessa vida, é plantar. Plantar a boa semente, não a má semente. Plante a boa semente, que vamos colher a boa semente do lado de lá. Amém? Então, o pastor William, hoje é pastor e assumiu o campo que era do seu sogro, né? Assumiu e está trabalhando ali e está uma bênção. Nada parou, a obra não parou. Vamos então ao som do hino. Como é que é? Entendi. O que você quer dizer com isso? Vamos ao som do hino Somente Crer, e o pastor William vai tomar a plataforma, vai pregar para nós. Ele pregou ontem uma mensagem tão maravilhosa, um item tão maravilhoso que ele terminou falando foi do homem do mar, aquele marujo que acostumou com o mar, e um dia ele vindo encontrou com alguém que nunca tinha visto o mar, ia para o mar conhecer o mar. O velho marujo disse: o que você vai fazer lá? Eu nasci lá há 50 anos, não vejo nada de novidade no mar. Aquele homem disse: eu vou ver as gaivotas, as lindas ondas, as praias tão lindas. Para o homem que nunca tinha ido era novidade, mas para o velho marujo que nasceu, cresceu, envelheceu ali na beira do mar, não tinha novidade. Então o irmão Brana fala nessa mensagem, sinais escriturísticos do tempo,
parágrafo 65, ele disse: o perigo que nós incorremos é acostumar, como o homem do mar acostumou com o mar, e para ele não tinha novidade mais. Então, o perigo que nós incorremos é acostumar com um culto, com uma reunião, com os hinos. Por isso, cada vez que eu ouço vocês cantar, para mim fica novinho os hinos, porque você ouve no Espírito. Se nós não entrarmos no Espírito do Senhor, o nosso espírito é aquilo que Provérbios, Salomão fala em Provérbios, Eclesiastes 12, 12. Ele disse: o enfado é da carne. Você enfada. Esse sim está velho demais. Essa mensagem está velha demais. Culto de novo. Estou cansado, estou enjoado. Eclesiastes 12, 12 disse: o enfado é da carne. Mas se você deixar o Espírito de Deus tomar conta de sua alma, você não enfada, você tem fome. Como o irmão Brana disse, você quase não aguenta esperar o dia dessas portas se abrir para você vir adorar a Deus com a alma. Amém? Então vamos, tudo certo? A igreja lá está em conexão. Está em conexão. Vamos somente crer. Tudo é possível, somente crer. E o Senhor tem o tempo que o Senhor desejar. Deus abençoe. Senhor Jesus, é tão bom ouvir este hino na unção que ele é tocado. E me faz lembrar daquela criança orando quando ela rogou ao Senhor. Não sabendo pedir, ela simplesmente citava as letras do alfabeto. Foi criticada por aquele homem inconverso. Mas o Senhor sabe reunir as palavras, os pensamentos, as expressões, os gestos. E nós rogamos nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos abençoar ricamente com a Tua palavra, Pai. Que ela possa encontrar descanso em nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, com Jesus. Nós vamos ler daqui um pouquinho Jonas, capítulo 1. Enquanto os irmãos encontram, ainda sentados, daqui um pouquinho a gente vai ler. A irmã Natane já venha para cá conversar com o tecladista, ela desejou cantar. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, pelo pastor Adalto nos convidar, conceder o púlpito de sua igreja, um lugar sagrado. E nós cremos que Deus vai nos abençoar ricamente. Amém? Amém? Você veio para ser abençoado? Então você vai voltar abençoado. Deus abençoe os irmãos que estão em conexão. Irmão Ademir em Morrinhos, sua família. Irmão Valdinar em Caldas Novas, sua família. Irmão Edson em Campo Alegre, sua família. E se deu certo a conexão, os irmãos em Pires do Rio, a igreja em Pires do Rio. Vamos ler? Vamos ficar de pé. Deus abençoe irmão Manassés, sua família, né? Pastor Adalto diz que eu sou forte, eu consegui trazer eles aqui. Deus abençoe eles.
ricamente. Recompense eles. É a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós vamos ouvir o hino. Mensagem de um homem correndo da presença do Senhor. Parágrafo 44, a seguir. O profeta diz: agora primeiro queremos pensar nisto. Jonas era a razão principal que acredito dele fazer essa grande coisa aqui, foi porque Jonas era judeu. E pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido, porque os gentios achariam: o que esse judeu tem a ver conosco?
Mas veja você outra coisa, isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos que Deus não é Deus somente do judeu, mas Ele é Deus também do gentio. Ele é Deus de todos os povos. Amém? E não importa cor, raça, posição social, Ele é o mesmo. Ele é Deus de todos, grandes, pequenos. Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. E você, como filho, tem direito de falar com Ele sendo o seu pai, sendo o nosso pai. Nós temos direito de falar com Ele, de rogar as bênçãos, de pedir, de clamar. Ele simplesmente escolheu os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus, foram escolhidos por uma causa específica, e essa causa foi dar-lhes a lei e não conseguiram guardá-la. E ele simplesmente mostrou através deste povo que não se podia guardar a lei, e que ele era um Deus de retidão, e a lei exigia retidão, mas não havia graça na lei para o homem superar. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou de graça para pagar aquela pena ou o lugar sobre o qual a lei nos colocou. E Jonas aqui foi chamado como este, um dos profetas menores da Bíblia, para ir até esta cidade. Saiba que a cidade de Nínive era de aproximadamente 100.000 habitantes. E Jonas recebeu esta ordem do Senhor de ir clamar contra aquela cidade. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. Muito próprio do ser humano correr, esquivar-se, esconder. Isso começou lá no Éden. Todas as tardes Deus vinha, descia e tinha companheirismo com Adão, com Eva, conversava com eles, mas de repente ele veio uma tarde e cadê Adão? Cadê Eva? Eles tinham corrido, escondidos, e aí Deus chama por eles. Adão. Portanto, se nós somos filhos, nós não podemos, não conseguimos correr da presença do Senhor. Davi disse no Salmo: onde eu esconderia? Se eu for às profundezas do mar, ali o Senhor está. Se eu for no mais alto, ali o Senhor está. Quem pode esconder-se de Deus? Ninguém pode, nenhum homem pode. E o profeta diz: nós corremos das responsabilidades. Saiba que você tem uma responsabilidade para com Deus, como filho de Deus. Todos nós temos que prestar contas, ou prestar conta de nossas vidas, daquilo que Deus designou para nós realizarmos. Nós todos temos a tendência de fazer isso, e nós temos mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Veja, nós encontramos fugindo, e às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Isso começa lá na infância. A gente já começa correndo do trabalho. Por isso que a gente tem que lutar com os filhos de novo, para eles aprenderem a trabalhar, seja homem, seja mulher, porque a menina também quer correr da responsabilidade de ser mãe, ser dona de casa. É mais fácil fugir. Quer esquivar-se. Às vezes nós queremos correr da responsabilidade de estudar e de ser um bom aluno. Começamos fugindo. Mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui uma resposta ao observarmos uma formiga. Paulo disse que quem não trabalha também deveria não comer.
Mas ninguém corre do almoço, né? Ninguém corre de um convite para o churrasco. Se falar que é abobrinha, nem todos querem. Se falar que é jiló, poucos vão interessar. Mas se falar que é picanha, costela, frango caipira, ele corre para a panela, para ser o primeiro, né? Você sabe, uma pequena formiga diz que toda formiga não trabalha e fica deitada. Essa formiga também não come nesse inverno. De modo que todos têm que trabalhar. Todos. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar, e todos têm de encarar uma certa responsabilidade. Quando você chega a escolher a sua esposa, a se casar, ou a escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. E muitos não conseguem visualizar totalmente essa responsabilidade. Às vezes fica só olhando a parte florida. Mas tem que levantar cedo. Ele tem que ir para o trabalho. Antes dele ir para o trabalho, você tem que fazer o cafezinho, irmã. Mas quando está nessa fase, não vê que é dessa forma. Ele só consegue visualizar assim: eu não consigo ficar sem ele. Eu morro sem ele. E o moço diz: se eu não casar com ela, eu vou morrer. Mas depois que passa a cerimônia, aí vem a luta do dia, vem as circunstâncias da vida, vem os problemas, as dificuldades. Quando eu estava prestes a casar, meu sogro nos sentou numa cadeira, e ele gostava de fingir que era bravo, né? Mas quem conhece sabe que ele é uma pessoa muito maravilhosa, brincalhão, alegre. E ele continua sendo assim, porque seu espírito não mudou e não vai mudar, aconteça o que acontecer. Não vai mudar. Nada muda um ser humano, diz o profeta. Nem a morte do corpo físico vai mudar o ser humano. Ele vai continuar da mesma forma, se ele continuar conosco ou se Deus recolhê-lo. Então ele disse para mim: você sabe quanto custa um pacote de arroz? Eu disse: tanto. E 1 quilo de feijão? Eu disse: tanto. Aí a coisa que a irmã Esther Lúcia mais gostava era de batatinha, né? Disse: você sabe quanto custa 1 quilo de batatinha? E eu disse: tanto. Mas interessante que o teste maior nem foi esse eu passei facilmente. Mas a primeira visita que ele foi na nossa casa, aconteceu um episódio tão difícil de passar por ele. Assim que ele chegou, a irmã Esther Lúcia pôs a água no fogo, começou a fazer o almoço, e ela falou para mim assim: o gás acabou. E eu disse por fé: eu vou ali buscar o gás, sem nem R$1 no bolso. E não queria pedir isso para ele. Disse: eu vou ali buscar. E saí para buscar o botijão de gás, para ela fazer o almoço para nós, numa cidade desconhecida, em Goiânia, sem dinheiro, sem cartão de crédito. E trouxe o botijão de gás. Eu cheguei num depósito de gás, conversei com o moço, deixei um cheque lá, e trouxe o botijão de gás. Isso não é fácil. A responsabilidade de um pai não é brincadeira. A responsabilidade de uma mãe não é brincadeira. A responsabilidade de um pastor não é brincadeira. Irmão Brana diz que ele tem sangue nas mãos.
Por isso que às vezes eu digo para os meus assim, pastor Adalto, com toda confiança, que às vezes alguns dizem, ah, mas o pastor fulano disse isso, o pastor fulano faz assim. E eu respondo assim, eu tenho uma coisa para olhar, a mensagem do irmão Brana. Amém. Esse é a minha bússola, essa é a bússola de um verdadeiro pastor. Cada um vai responder pelos seus. Eu não vou responder por essa igreja. Eu vou responder por aquele número que Deus colocou sobre os meus cuidados. Quando o irmão Brana chegou ali na sexta dimensão, vendo a condição, ele perguntou, os de Paulo entraram? Ele disse sim, a voz disse sim. E antes a voz tinha dito, cada homem vai ser julgado com o seu grupo, cada líder vai ser julgado por aquilo que ele pregou. E quando a voz disse que os de Paulo entraram, ele disse, então eu estou descansado, que os meus também entrarão. Porque eu preguei o mesmo que Paulo pregou. E nós temos pregado o mesmo que o irmão Brana pregou. E a voz disse assim, ó, nisso estamos descansados. E cada eleito deveria descansar na mensagem, na palavra de Deus, descansar atrás do seu pastor. Pode ficar descansado nisso que o irmão Brana diz na mensagem a respeito, que Deus está obrigado para contigo se você respeitar um homem errado. Quanto mais se ele estiver certo, se ele estiver errado e você respeitar e ficar atrás dele, Deus está obrigado para contigo. Então a responsabilidade de ser pai não é pouca coisa não, de ser o dono da casa não é pouca coisa não. Então você deve lembrar, talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa, e então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. Ah não, pastor, era melhor aquela mensagem de ontem lá, estava mais gostosa. Mas Deus é assim, um dia é de um jeito, outro dia é de outro. E nós vamos dizer amém para toda a palavra. Amém? Amém? Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós devemos dizer amém. Criar seus filhos, você quer uma coisa de valor maior do que isso? E às vezes nós preocupamos, nós gastamos dinheiro, nós investimos em sua educação, nós trabalhamos para ele formar, nós lutamos para amanhã ele ser um homem, uma mulher de posição, mas o maior investimento que você pode fazer para o seu filho é criá-lo no caminho do Senhor. É ensinar essas sagradas letras para ele e para ela. Porque isso aqui leva à eternidade, isso aqui leva à vida eterna. É o maior presente, é o maior investimento que um pai pode dar para o seu filho, é ensinar ele isso, o caminho do Senhor. A última escola que eu preguei em Caldas Novas, eu terminei chorando, agradecendo a Deus pela mãe que Ele me deu, por ter nos criado no caminho do Senhor. Ficando viúva nova, com 37 anos, mas ela tomou a posição de criar os seus 5 filhos, ensinar o caminho do Senhor, cobrar de nós, corrigir. E às vezes naquele tempo eu achava ruim apanhar, hoje eu agradeço a Deus. Ainda bem que minha mãe me corrigiu. Amém? Minha mãe tinha uma coisa que era interessante, ela dava uma surra dupla. Hoje os pais não estão dando nem meia, né? Mas ela dava uma surra dupla, pastor Adalto. Quando a gente aprontava alguma coisa, ela dava uma boa surra, fazia uma pausa e perguntava para a gente, você vai fazer isso?
E eu falava com toda sinceridade: não, mãe, nunca mais eu vou fazer isso. Ela olhava bem para a gente e disse: vocês não têm vergonha, vocês vão fazer, então eu vou dar outra surra. E aí eu ficava intrigado com aquilo, não podia ficar falando muita coisa, senão eu ia para a terceira. Depois que eu cresci, mãe, por que a senhora perguntava? A gente falava que não ia fazer, aquilo era do coração, e a senhora dava outra surra. Aí eu aprendi uma coisa: já que a surra é dupla, e quando a gente já tinha imaginava que ia apanhar, então eu vestia 2 calças. Você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marca de mãozinhas lá, sujas por todos os lados. De caneta, quando eles começam a escrever, de lápis. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos, você tem a responsabilidade de dar, de vestir e de alimentar. Tudo é responsabilidade, e é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram, de safar-nos delas. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Se os irmãos ouvissem Paulo, eles ficariam como Paulo. E Paulo dá um conselho para os irmãos, né? Disse para todos: eu gostaria que todos ficassem como eu. Eu queria vos livrar disso. Mas depois que ele olha para aqueles olhos, que ela olha para aqueles olhos, para aqueles ombros eretos, ela diz: não, aquele é meu. E ele diz: não, aquela é minha. E ali começa uma responsabilidade. Mesmo muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é verdade, que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomar uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. E às vezes vem isso para nós. Outro dia um irmão me cercou depois do culto e disse: pastor, eu posso fazer desse jeito? Eu disse para ele: irmão, eu tenho certeza que se o senhor continuar nesse caminho, o irmão não vai ser bem sucedido. Mas era facinho eu concordar com ele e continuar tudo bem. Já aconteceu vezes de eu ser confrontado e perder pessoas em momentos que, se eu fosse olhar pelo lado natural e pelo lado financeiro daquela igreja, eu não poderia perder aquele irmão. Mas eu não posso mudar a palavra de Deus. Amém. É desse jeitinho mesmo, irmão. Amém? Uma vez um irmão, uma família me pressionou de tal forma, ele disse: pastor, mas essa pessoa não tem condição de vir na ceia, o senhor tem que tirar ela da ceia. Eu falei: irmão, a ceia, a mesa da ceia, a ceia é do Senhor, a mesa não é minha, não. E por fim ele foi. Porque quem sou eu para julgar você? Quem somos nós para julgarmos o outro e dizer que o outro não tem condição? João Wesley deixou uma frase, uma situação para nós avaliarmos. Ele disse: quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 surpresas. De encontrar no céu pessoas que eu acreditava que nunca chegariam aos céus. A segunda surpresa vai ser de não encontrar nos céus pessoas que eu acreditava que ela estava nos céus. A terceira surpresa vai ser de me encontrar lá. Paulo chega a exclamar assim: eu temo, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo venha a ser reprovado no final. Então, onde fica essa pessoa que acha no direito de julgar o outro, de condenar o outro, de apontar o dedo? Eu lembro muito de uma expressão do senhor, né? O senhor falava isso para nós: quando você aponta o dedo, tem um dedo para lá, tem um dedo para cima, mostrando que há um Deus te vendo, e há 3 contra você.
Você está apontando um dedo contra o seu irmão, contra aquela pessoa. Mas Deus está vendo que você está julgando, mas tem 3 contra você. Nós não temos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é de crer na palavra e de viver a palavra de Deus. Então, muitas vezes, um ministro, olha como que Satanás é sagaz. Ele confronta um ministro com a palavra para ver como que ele vai se posicionar. E muitas vezes ele dá lugar a situações erradas, a ensinamentos errados, a espíritos errados. E você olha lá na frente e vê o que vai acontecer. Então nós devemos tomar posição pela verdadeira palavra de Deus quando somos confrontados com ela. E não é só ministro, você é confrontado lá no trabalho. Às vezes a pessoa te joga numa situação e quer ver qual é a sua posição como cristão. E você vai fazer o quê? Vai dizer que não é cristão lá? É cristão só aqui. Na escola, se você é confrontado, você vai mostrar que você é cristão? Ou você vai negar Jesus lá? Eu sempre digo, pastor, quando eu era rapaz, logo no início, minha mãe deu uma Bíblia para cada um de nós. Terminávamos o culto. Rapaz, não, o senhor disse que eu tinha 10, né? Terminava o culto, quase que minha mãe não tinha jeito de chegar em casa, cada um pegava a Bíblia e entregava para ela. Com vergonha de voltar na rua com a Bíblia e as pessoas ver que eu era um cristão. Mas um dia eu fui para a igreja e Deus vivificou uma escritura. Se você me nega diante dos homens, eu também te negarei diante do Pai. Nunca mais. Nunca mais. Essa escritura ficou novinha naquele dia para mim. Nunca mais. Você não deve ter vergonha da palavra. Nós não devemos. Não devemos ter vergonha da mensagem do irmão Brana, não. Por que nós não podemos mostrar a mensagem do irmão Brana no púlpito? Por que não? Um dia um irmão, um novo convertido, olhou para mim e disse: pastor, por que o senhor não prega sem a mensagem do irmão Brana? O senhor prega usando a mensagem? Diz para ele: irmão, é porque eu não tenho mensagem. De mim mesmo, não. Falei: eu sou simplesmente um leitor das mensagens do irmão Brana. Deus comissionou o irmão Brana para pregar a mensagem. A voz diz: a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém? E mesmo com recursos, com tecnologia, é tão bom, né? Ir lá no Busca. Mas isso é uma arma, isso é uma ferramenta que pode nos levar a um comodismo, a você não ler mais uma mensagem de capa a capa. É preferível ela assim. Eu disse para um garotinho na minha igreja outro dia, eu disse: filho, por que você não carrega a Bíblia? Ele disse: não, pastor, eu tenho ela aqui no celular. Eu disse: não é a mesma coisa. Tudo bem com relação ao recurso, eu disse para ele, mas não é a mesma coisa. Essa Bíblia precisa ser folheada, precisa ser grifada, precisa ser rabiscada. Suas letras precisam sair daqui e entrar em nós. Amém? Senão não precisaria de vocês também trazer a Bíblia, poderia colocar no projetor lá a escritura, o pastor leria e pronto. Para que nós vamos carregar a Bíblia? Mas a Bíblia é uma espada e nós somos soldados de Cristo. O irmão Brana disse: eu quero morrer com minhas mãos travadas nessa espada. Ele disse: quando eu ficar bem velhinho, eu quero entregar essa Bíblia para José e ele continuar. Amém? Quando a verdade de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso.
Mas encarar a responsabilidade às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Como o pai encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Ai, Jesus. Tem pai que pensa que mata. Tem mãe que pensa, não, eu posso bater não, pastor. É tão bonitinho. Mas a Bíblia diz, não retire a vara. Amém? 2 vezes. Não retire. Provérbios diz, não remova. Não remova os limites antigos. Nós estamos vendo o resultado dessa civilização. O profeta falou que nós teríamos uma civilização doentia, delinquente, e nós estamos vendo isso. E ele disse o que vai ser de José, o que vai ser de Sara, o que vai ser dos nossos filhos. Ainda resta alguma coisinha entre os cristãos, irmãos, mas lá fora a coisa está tudo pervertida. O profeta Isaías profetizou que o mundo estaria nessa condição, sendo dominado pelas mulheres, pelas crianças. E uma criança às vezes manda no lar sem palavras. Outro dia um pai disse para mim assim, eu pensava que não precisava bater não. Eu falei, pois é, mas eu tenho ensinado, a Bíblia ensina, eu tenho ensinado. Ele disse, agora eu vou bater, pastor, porque meu filho sentou a mão na minha cara. E é dessa forma mesmo. A gente tem que não poupar a vara quando ele tem um certo tamanhozinho, aí quando chega um certo tamanho, aí tem que ser outra forma. Mas é muito difícil um filho que nunca apanhou, nunca apanhou, é muito raro ele dar boa coisa. Essas criancinhas não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança, porque a Bíblia diz, poupa a vara e prejudicas o teu filho. Você crê na Bíblia? Ou você só crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ou nós só cremos em Isaías 53? Nós cremos em toda a palavra. Então a palavra diz, poupa a vara, prejudica o teu filho. Pastor, poupe a correção, prejudicas a igreja. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo, e deixam que as crianças façam o que querem. Mas eu não tenho tempo, pastor. Como é que eu faço? Eu tenho que soltar meu filhinho. Eu tenho que soltar, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu não consigo. Outro dia eu falei muito duro com uma mãe no escritório, ela disse, pastor, eu não dou conta de controlar essa criança. Eu falei, como assim, irmã? Para de falar assim. Falei, sua criança não tem nem 2 anos. A ciência diz que quando a gente fala que nós estamos cansados, a célula diz amém. Já a mãe diz assim, eu não dou conta. O pai diz, não, eu não dou conta. Eu disse para aquela mãe, muito sério mesmo, com essa cara que o pastor Adalto falou, muito sério, eu disse para ela, o que é isso, irmã? Essa criança não tem nem 2 anos, a irmã diz que não dá conta de corrigir essa criança. A irmã vai falar agora que dá conta. Falei, você já pensou se ela tivesse 10? Mas mesmo, como eu disse, ministros chegam a
face a face com a verdade, e então se afastam dela. Veja, eles só têm, parece que é alguma coisa que eles não querem encarar. E muitas vezes teve pessoas que me procuraram e disseram: sei que está certo, irmão Brana, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. Ministros. O Dr. David foi muito infeliz quando ele quis que o irmão Brana dobrasse. Dr. Roy Davis, pastor do irmão Brana. Primeiro, o irmão Brana tinha convencido ele a batizá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo contra a doutrina batista. Começou por aí. Depois o Dr. David ainda foi fazer um teste com o irmão Brana. Na mensagem Deus guarda a sua palavra, o irmão Brana conta que o Dr. David diz para ele assim: olha, William Brana, tem umas mulheres aí para ser ordenadas a pastoras, então eu quero que você faça isso. Ele disse: não. Disse: então eu vou tomar sua carteirinha. Eu disse: então está aqui. Não precisa nem do senhor tomar, está aqui. Isso é contra a palavra de Deus, e eu não posso ir contra a palavra de Deus. Amém. Nós deveríamos valorizar homens de fibra nessa nação. Porque o evangelho chegou até nós porque houve homens que posicionaram pela verdade, que calçaram os sapatos do irmão Brana. E tem mantido a coisa em linha, tem procurado manter o centro do caminho. E se Deus não vier na nossa geração, Ele vai levantar homens com fibra para manter a palavra. Eles estão nos ouvindo, eles estão sendo formados, eles vêm nas escolinhas, eles vêm para os cultos dos jovens, eles estão sendo formados para, se Deus não vier na minha geração, que eu acredito que Ele venha, esses aí vão calçar os nossos sapatos. Mas Deus sempre tem homens posicionados, mulheres posicionadas, jovens posicionados, que encara a responsabilidade de ser um verdadeiro jovem. Eu nunca esqueço, pastor Adalto, o que o senhor fez conosco. O senhor foi a primeira pessoa a nos fazer ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e cada domingo do mês era um duelo entre os rapazes e as moças. E eu não queria perder nenhum daqueles. Quando terminou a Bíblia, passou para mensagens. Às vezes eu ia para o culto dos jovens, 4, 5 mensagens. Eu chegava ali até 10 mensagens por semana. Mas eu não queria perder nenhum duelo. Perder um duelo para uma irmã, mas eu não queria de forma alguma. E se fosse para um irmão também eu não ia querer, não. Você não luta para tirar a melhor nota lá na escola? A melhor nota na faculdade? Ser o melhor profissional? Então nós devemos lutar para ser o melhor cristão. Amém. Glória a Deus. Nós não cantamos: se no arrebatamento subir somente um, esse sou eu. Então você deve lutar com tudo para ser o melhor cristão. Amém. Se eu não fizer, você vai ser expulso lá em cima. Se não fizer aqui, o irmão Brana está dizendo para esse ministro, para essa pessoa que não posiciona pela palavra aqui, se não fizer, você vai ser expulso lá em cima. Eu tenho medo de ser expulso da escola, eu tenho medo de ser ridicularizado na escola, eu tenho medo de ser criticado no trabalho, eu vou fingir que não sou cristão. O irmão Brana diz: você vai ser expulso lá em cima. De modo que você tem que ser expulso em algum lugar, veja, de modo que é melhor você encarar isso em vez de correr disso e dizer: bem, não vou, volte, claro, ou mais um pouco sobre ela. E aí o profeta continua dizendo que existe uma coisa que você não pode correr. Tem gente que corre, ei Jacó, corre, dá jacozada, engana todo mundo, mas chega a hora dele passar no vale de Jaboque.
irmão Brana diz na mensagem de conferência: você corre, corre, corre. Mas tem uma conferência que ninguém corre dela. Nem um homem, nem uma mulher, nem um ser consegue esquivar-se do trono branco. Por isso que o irmão Brana deixou isso para nós em expressões que eu fico imaginando como que o irmão Brana expressou aquelas coisas na mensagem, por exemplo, Apocalipse capítulo 4. Porque Paulo, chega um momento, ele disse: eu gostaria de estar presente para que vocês pudessem ouvir o tom da minha voz. O irmão Brana exclama nessa mensagem, Apocalipse 4, ele disse: eu não quero encarar o trono branco. Eu prefiro ser picado, ser metralhado, cortado, picado, queimar enxofre dentro de mim. Mas ele exclama: ó Deus, não me deixe encarar o seu trono branco. Na mensagem de desespero, eu penso que o irmão Brana falou isso também, com sua alma em desespero, em ver que o tabernáculo Brana não entrou em desespero após ouvir o sermão, o sinal. Ele exclama assim em uma oração: ó Deus, não esqueça de mencionar o meu nome quando o Senhor voltar. Você não quer dizer isso? Ó Deus, não esqueça de mencionar o meu nome. Em outras palavras, nós estamos dizendo: tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso do sangue. Não há nenhum ser humano que conseguirá chegar ao céu sem o sangue de Jesus Cristo. Ele pode ter uma vida de justificação, ele pode ter uma vida de santificação, ele pode vender o seu, ele pode fazer o que for, pode se trancar em um quarto e não ver nenhuma cena errada, não participar de nada errado. O irmão Brana diz: se eu soubesse que uma parede de 10 metros de concreto daria segurança para José, eu faria de 20. Mas todos nós precisamos do sangue. Mensagem demonologia. O irmão Brana estava condenando aquela mulher. Ele dizendo: mas como pode? O que vai ser das minhas filhas? Senhor, por que o senhor não varre essa peste do mapa? Agora pense isso era pensamentos do profeta. E a gente vê o irmão Brana com tanta compaixão, orando pelas pessoas, não queria sair do meio das pessoas, tendo compaixão de pessoas enfermas, como ninguém teve. E de repente, quando ele viu aquele cenário, a sua mente, o irmão Brana não falou com palavras, eu penso, mas ele estava dizendo: Senhor, por que o senhor não varre uma peste dessa da face da terra? Como é que pode uma mulher dessa idade, nessa condição? E de repente o anjo veio e chamou ele para um cantinho, e ele viu o globo, e aí ele viu o arco-íris de sangue. Quando ele cometia uma falha, então o sangue vinha, e aí ele via que o sangue perdoava o seu pecado. De repente ele cometia outra falha, e o sangue saía então do lado de Jesus e cobria as suas falhas. E aí de repente o anjo disse para ele: você achou bom ser perdoado? Ele disse: ai Senhor, é tão bom ser perdoado. E o anjo disse para ele: mas você estava condenando ela. Ele disse: oh Senhor, me perdoa, me perdoa. E ele foi ali, e quando ele começou a ouvir a história daquela mulher, ele disse que aquela história cortaria o coração de qualquer pessoa. Às vezes nós condenamos, mas se nós ouvíssemos a história daquela pessoa, se nós pudéssemos assentar com aquela pessoa e ouvisse a história dela, você teria compaixão por aquela pessoa. Cortaria o coração de qualquer um. Então, amados, nós dependemos do sangue. Até para orar nós dependemos do sangue. O profeta diz: quando eu oro, Deus não me vê. Diz: a minha voz passa através do sangue, então chega na presença de Deus, e então Ele pode responder minha oração.
Mas ai de nossas orações se ela não passar através do sangue. Deus não responde essa oração. Você deve, de vez em quando, viu? Nós dizer assim: Senhor, perdoa meus pecados por pensamentos. Porque às vezes nós pecamos por pensamentos. Nossos pensamentos chegam no céu mais alto que vozes. Pensamentos, palavras, por obras. E não esquecer também de dizer: Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, que nem eu sei. Mensagem de Deus guarda a sua palavra. Mas existe um esconderijo. Jonas não pôde esconder de Deus. Ele correu. Mas de repente Deus quis encontrar com Jonas. E Deus encontrou com Jonas dentro do mar. Era muito melhor Jonas ter ido para Tarsis, né? Mas ele teve que fazer uma viagenzinha em um transporte diferente. Isso significa, irmãos, que ninguém corre de Deus. E olha como Deus fez com Jonas. Tudo aquilo era para mostrar o que Jesus ia viver no seio da terra. Mas de repente Jonas encontra em um transporte que quase que derruba aquele navio, quase que faz aquele navio naufragar quando ela virou. Fez uma curva de 180 graus e partiu em direção a Nínive. No ventre daquela baleia, Jonas orou. O profeta diz que Jonas tinha pouquíssimos segundos ali, no meio do ventre daquele peixe, comida, aquela coisa toda. Jonas ajoelhou. Creu que ele estava com suas mãos levantadas em direção ao santo templo e orou. E Deus concedeu oxigênio para ele sobreviver por 3 dias no ventre daquele peixe. Eu achei tão bom ver o pastor Paulo na quinta-feira, quando eu vi ele respirando assim. Eu disse: ainda há esperança. Deus pode deixar os médicos sem explicação. Deus pode. Eu não estou exigindo isso dele. Eu lembro direitinho, quando eu soube do problema dele, eu subi para a igreja uma madrugada para orar, e eu pedi a Deus assim: Senhor, não me deixe pecar contra o Senhor, questionar o Senhor por nada. E nós temos aguardado a vontade de Deus. E nós sabemos que ela é perfeita. Deus não erra. Nós já vimos milagres de fevereiro para cá. Milagres. O processo cirúrgico foi um milagre. Os médicos disseram que não teria condição de fazer, que eles iriam fazer uma tentativa, que não poderia fechar o seu crânio, porque o cérebro estava muito inchado, e que isso ia ser um processo pós-cirúrgico para fechar. Mas o Deus de William Branham é o nosso. No outro dia o médico ficou surpreso e não entendeu como que aquele cérebro desinchou da noite para o dia. Amém? Isso já foi uma manifestação do poder de Deus. E Deus pode, irmão. Pode. E o melhor de tudo, a irmã Esther observou isso e testemunhou no último culto, domingo em Caldas Novas. A fé não está na mente. Irmão Brana falou: isso é verdade, pastor. Ontem a gente mencionou, mas eu não concluí. Mas a fé não está na mente. Prova disso que ele está com o seu cérebro com problema, ele está com sua mente com problema, mas ele não descrê de Deus. Em todo momento que ele está consciente, ele crê na cura divina. Ele está confuso em muitas coisas. Tem hora que ele não sabe se é dia, se é noite, quando ele está. Ele não sabe. Às vezes ele está de dia assim na área. Eu visitei ele esses dias na casa dele, na quinta passada.
Aí ele disse assim, mas como você chegou aqui? Você está viajando uma hora dessa? Eu disse, mas agora é 3 da tarde. Ele disse, não, agora é de madrugada. Eu disse, mas o senhor não está vendo o sol, o senhor está aqui na área. Então tem hora que ele não sabe se é dia, se é noite, que horas que é. Mas em relação à palavra, não. Amém. Foi uma das coisas que eu disse para a igreja lá, desde o início. Falei, olha, nós não temos nada. Ele não tem nenhum desvio em relação à palavra. Ele nunca falou nada contra a palavra, nenhuma distorção da palavra. Isso nunca foi mudado. Então a fé ela está no coração, ela está ancorada na alma. E o Senhor Jesus pode. Amém? E nós devemos ir até o fim, dizendo, o Senhor Jesus pode. Ele é capaz de nos livrar. Os jovens hebreus demonstrou isso para nós, deixou isso como testemunho para a igreja. Deus é capaz de nos livrar, mas se Ele não nos livrar, de todas as formas, nós vamos para a fornalha. Amém? Ah, não, pastor, mas aquele irmão já está velhinho, está com 80 anos. E o que tem? Ele está com 80 anos. Nós devemos orar com coração por ele, ué. Eu não concordo com isso de entregar a alma, de pedir Deus para recolher ninguém, não. Irmão Brana nunca fez isso. Nós devemos orar assim, Senhor, a tua vontade, faça a tua vontade perfeita. Pronto, a decisão é Deus. Deus é que sabe qual é a vontade dele, o que é melhor para todos nós. E se Deus quiser, no final da linha, mostrar o seu poder, como ele já fez. Mas todos nós somos livres, né? Eu estou falando isso porque uma vez eu fui num pastor, coração confiado, eu era ovelha dele, eu disse, pastor, ora pelo meu avô, está doente. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele, eu creio na oração do Senhor. Ele disse, não, mas seu avô, filho, já viveu o tempo que a Bíblia determinou. Eu saí dali com o coração. Ele já viveu 70, é o que a Bíblia determinou, mas tem outros que vão viver 90, vão viver 100. Nós temos uma irmã em Pires do Rio com 108 anos. E lúcida. Posicionada nessa mensagem, não sabe escrever o seu nome. Esses dias eu fui fazer uma visita para ela, ela ficou tão feliz, conversou como que ela veio para a mensagem, como que ela creu nessa palavra, com 108 anos. Então, Deus é que sabe das coisas. Brana disse muitas vezes para Billy Paul assim, ó, Billy, Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Amém? Então, seja o que for, venha o que vier, você como cristão deve pensar assim, Deus sabe melhor. O porquê de tudo, Deus sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe melhor. Eu vou deixar, Deus guarda a sua palavra, Ele já tem guardado ela no seu coração. Eu ia falar um pouquinho aqui sobre o que é cristianismo, mas a gente tem que deixar uma válvulazinha. Cristianismo. Eu só quero ler o parágrafo 65. Sinais escriturísticos do tempo. Amigos. Brana começa assim, amigos, vocês sabem qual o problema com o povo pentecostal? Eles têm visto muito. E isso chegou até o povo que ouviu do próprio irmão Brana. Irmão Muri chegou a dizer para o irmão Brana, sentado em um café da manhã, o que você não diria, porque você vê diferente do irmão Muri. Ele disse, o mundo está precisando de um profeta. Ele estava conversando com um profeta. Agora, um homem que viu tanta manifestação de Deus falar isso para o profeta,
tinha uma visão limitada do ministério do profeta, mas você não tem, nós temos uma visão completa. Amém? Nós temos uma visão completa do ministério do irmão Brana. O irmão Brana não foi simplesmente um grande pregador, não foi simplesmente um dom de cura divina, não. O irmão Brana foi Elias. O irmão Brana desempenhou o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem atuou de uma forma especial na vida de William Marion Brana. E o irmão Brana também teve o ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Ministério de revelar todas as coisas, todas, não ficou nadinha para trás, nada. Ministério de conclusão, de consumação. Eu disse, temos visto muito, eu diria, nós temos ouvido muito. Às vezes as pessoas que ouvem poucas vezes, as primeiras vezes, ouvem diferente. Vocês sabiam disso? Esses dias eu fui dirigir um culto em Campo Alegre, tinha 2 irmãos, e mais eu e um diácono que foi comigo. Quando eu terminei o louvor, um daqueles irmãos foi orar, e ele chegou no púlpito chorando. Eu pensei que os hinos foi bom, mas só com violãozinho, nós cantando. Ele chegou no púlpito chorando, estava eu e minha família, ele disse assim, essa cidade inteira precisava ouvir esse louvor. Mas ele está no primeiro amor. Nós não deveríamos sair do primeiro amor. Deveria voltar. Nós não temos que voltar ao original? Qual que é o original? É o segundo amor ou é o primeiro amor? O Brana disse, um velho marujo, certo dia estava vindo do mar e ele encontrou um escritor indo para o mar. Você quer ser velho? Nós não queremos, né? Nem velha. E o velho marujo disse para o escritor, disse, onde você vai, meu bom homem? Disse, até o mar. Oh, eu quero sentir suas águas salgadas, eu quero ver seus céus azuis, as nuvens brancas e as gaivotas do mar. Ele disse, eu nasci nele há 50 anos. Alguns dizem, eu estou na mensagem desde que começou, desde a Avenida Goiás. E eu não vejo nada de atrativo a seu respeito. É isso, ele tinha visto tanto daquilo até o ponto em que se tornou comum. Seu pastor vai, a primeira vez, é tão difícil às vezes, a gente conversar com o pastor no escritório. Tem gente que vai tremendo. Eu lembro quando eu tinha que entrar no escritório conversar com o senhor, mas era custoso. Ele fala que eu tenho a cara feia, né? A gente ia tremendo. Eu lembro da primeira vez, eu congreguei um tempinho em Goiânia, a primeira vez que eu entrei no escritório com o pastor Joaquim, eu quase morri, eu quase tive um ataque de coração lá. Porque eu não sabia, eu pensava que era só ele, já era difícil. Quando eu entrei, além dele, tinha um pastor Elias sentado. Falei, meu Deus, pensei que ia falar só com um, mas tem que falar com 2. Não era coisa comum, era tão difícil. Mas tem gente que vai achando a gente tão comum, vai ficando tão comum. A mensagem vai ficando tão comum, o culto fica comum. Mas Deus não é comum, sua palavra não é comum. Amém? Este é o problema conosco, temos visto diante de Deus, esta igreja que tem sido chamada dos grupos denominacionais nos últimos dias, tem visto tanto disso até que isso se tornou muito comum. Você simplesmente olha por cima disso. Brana exclama, nunca deixe Cristo se tornar comum para você, amigo. Nunca faça isto. Você crê de todo o coração e com tudo que está em você. Não deixe esse lugar se tornar comum. A palavra se tornar comum, o louvor se tornar comum. Não, tudo isso é sobrenatural. A palavra é sobrenatural. A palavra é Deus.
Que o Senhor Jesus continue conosco até a hora da sua aparição. Amém. Em nome de Jesus. Maravilha, não é? Maravilha. Palavra falada pausadamente. Isso nos anima. O senhor lembra daquele rapaz de óculos lá no fundo? Aquele moreninho? Fique de pé, meu filho. Ele é filho do irmão de Varceles. Você nem lembra dele? Lembra? Agora você lembrou do que eu falei, né? Congregava com nós lá em Minaçu, né? Ele é petitico. Bom, agora já casou, já tem um filho. Está com maior do que o senhor, né? Amém. Deus abençoe o povo de Deus. Gira para cá, muda para lá, mas o bom é que continua na fé, não é? Isso aqui é importante. Olha, tanta gente hoje nos acompanhou através de nossa página na internet. Nosso abraço a todos vocês. A Igreja de Pires do Rio, Goiás, Deus abençoe, onde pastoreia o pastor William. O irmão José Correia e família no Riacho Fundo, DF. O irmão Anésio no Gama, DF. A irmã Milta no Riacho Fundo, DF. A irmã Tatiane e a irmã Marta no Jardim Ingá, Goiás. O irmão José Inácio e família no Novo Gama, Goiás. O irmão Francisco e a irmã Luzinete no Glicério, São Paulo. O irmão Jesus e a irmã Clares em Jaú, São Paulo. A irmã Augustinha no Jardim Ingá, Goiás. A irmã Tassiane Moreira em Uberaba, Minas Gerais. O irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás. A irmã Lucília em São Sebastião, DF. A irmã Milze e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O irmão Wagner e a irmã Simone em Ceilândia, DF. A irmã Rosa e filhos no Riacho Fundo, DF. O irmão Rafael e a irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O irmão Marcos, Roberto e família no Jardim Ingá, Goiás. A irmã Nair, esposa do pastor Paulo Cardoso, e a irmã irmão Elienay, irmão Daniel, irmão Valdilene e família em Leopoldo de Bulhões. Deus abençoe vocês aí. E o irmão Salomão Cunde, família na Fazenda Primavera, no Mato Grosso. Irmão Elias em Morrinhos. Irmão Elias, um abraço. Todos vocês, né? Em Morrinhos, Goiás. O irmão Magno Tavares, no Novo Gama, Goiás. O irmão Inaldo e família em Ceilândia, DF. O irmão Edilberto, no Glicério, São Paulo. Família Matozinho, em Goiânia, Goiás. O irmão Aparecido e família em Rubiácea, São Paulo. E a irmã Sandra Alves, em Hidrolina, Goiás. E outras 29 conexões que não enviaram seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus continue vos abençoando. Vamos ficar de pé. Deus continue abençoando o pastor William, sua família, seu ministério. Sua tarefa agora aumentou, não é? Ele tem que dar assistência onde seu sogro dava, mas Jesus estará com ele, dando saúde para cobrir essa falta, não é? E recuperando seu sogro ali no hospital Sara Kubitschek. Você um dia sentir no espírito, mas vá no espírito, fazer uma visita para ele, vá. Não vai lá para dizer: ó, minha avó morreu disso, aí você mata ele na hora. Não faz isso não, isso não é tipo de visita de cristão. O cristão fala: ó, pelas pisaduras de Jesus, o senhor é curado, irmão, creia, amém, aleluia. Muitos que vai visitar, diga: minha avó morreu disso. Aí é ruim, mata a pessoa, seja a condição que for. Vamos orar. Jesus, obrigado por tudo que ouvimos nesta noite. Pai, a tua palavra sempre nos ajuda. Ela nunca fica velha para nós. Sempre é novidade. Ajude-nos a guardar isso na alma e remoer isto, relembrar, refletir e fazer isto rejuvenescer dentro de nós. E que isto produza saúde para quem entrou aqui doente nesta noite. Saia curado pelo poder da palavra. Em nome de Jesus Cristo.
Continue abençoando o pastor William, sua família, seu ministério, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã cedo, irmão, lá no Pedregal, 8 horas da manhã, teremos a escola dominical. Se você for, leve a mensagem que nós estamos estudando, a união invisível da noiva. Muito boa mensagem para as famílias. E aperte a mão do seu irmão, de sua irmã, diga: Deus te abençoe. Se você não pode estar lá amanhã, ouça pela internet. Não fique vazio, deixe a sua alma ser cheia de Deus. Nosso abraço, Deus os abençoe. Irmão Valdinei ficará cantando o hino enquanto a igreja despede. Contar-vos o que eu penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele me mudou, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele ergueu-me com seus braços de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, espero em Deus a minha vida
terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Amém. Deus abençoe os irmãos. Dia